Você já notou com que frequência as pessoas citam a Bíblia no dia a dia, nas redes sociais, em discursos ou mesmo em conversas casuais, mas o significado parece estranhamente distorcido? Um único versículo pode soar inspirador, mas quando tirado do seu contexto original, muitas vezes se distorce. Em vez de nos guiar para a verdade de Deus, corre o risco de reforçar os nossos próprios desejos ou de encerrar completamente as conversas. Tome, por exemplo, quando alguém diz: "A Bíblia diz para não julgar", e fica por aí. Parece o fim da discussão, não é? Ou quando atletas e influenciadores destacam: "Posso todas as coisas em Cristo", como se fosse uma garantia de sucesso. Esses versículos são poderosos, mas, quando mal aplicados, perdem a sua profundidade e se tornam slogans. O perigo não está em citar a Escritura, mas em usá-la mal. Sem o quadro completo, podemos perder a sabedoria, a correção e a esperança que Deus pretendia. É por isso que essa jornada importa. A Bíblia não é um livro de citações motivacionais. É uma história viva do amor, da disciplina e da redenção de Deus. Para lê-la bem, devemos considerar quem estava falando, quem estava ouvindo e qual situação estava se desenrolando. Só então os versículos ganham vida com seu verdadeiro poder. Então, deixe-me perguntar: e se as passagens nas quais você sempre se apoiou para encorajamento realmente carregassem um significado mais profundo do que você imaginava? E se esse significado não apenas o confortasse, mas o desafiasse a crescer, a perseverar e a confiar em Deus de novas maneiras? Nas sessões seguintes, desvendaremos as verdadeiras mensagens por trás de alguns dos versículos mais mal utilizados da Escritura. Exploraremos seu contexto histórico. Faremos uso de estudiosos e exemplos da vida real e descobriremos como eles falam diretamente sobre as lutas que enfrentamos hoje. Papo Prial, nós vamos hoje. Porque conhecer a Escritura não é sobre memorizar linhas, é sobre deixar a palavra de Deus remodelar como vemos e vivemos. Torna-se um slogan, uma frase de efeito ou até mesmo um escudo para evitar a responsabilidade. Mas quando recuamos e vemos o quadro maior, cada versículo recupera seu poder, enraizado na história, rico em sabedoria e nos apontando de volta para o coração de Deus. Não julguem, não é sobre evitar a verdade, mas sobre evitar a hipocrisia. Posso todas as coisas não é um grito de vitória, mas um chamado à perseverança. Onde dois ou três estiverem reunidos, não é um encontro casual, mas um lembrete da presença de Cristo em conversas difíceis. Eu sei os planos que tenho para vocês. Não é uma solução rápida para o sucesso, mas uma promessa de esperança a longo prazo no exílio. Não toquem nos meus ungidos. Não é um escudo para líderes, mas uma história da proteção de Deus no passado. Deus não lhe dará mais do que você pode suportar. Não está na Bíblia. O que encontramos, em vez disso, é que Deus nos dá sua força quando a vida nos sobrecarrega. E, finalmente, peçam e lhes será dado. Não é sobre uma lista de desejos, mas sobre oração persistente que nos alinha com a vontade de Deus. Quando lidos em contexto, esses versículos fazem algo notável. Eles nos tiram de nós mesmos e nos aproximam do coração de Deus. Eles nos lembram que a Bíblia não é uma coleção de citações motivacionais. É a palavra viva, uma história da redenção de Deus que desafia, conforta e transforma. Então, talvez a verdadeira pergunta seja esta: quais versículos você entendeu mal? E o que Deus pode estar lhe dizendo agora que os vê com mais clareza? O convite é simples: não se contente com trechos isolados. Mergulhe mais fundo. Leia a história completa. Deixa a Escritura interpretar a Escritura. Porque cada versículo, quando compreendido corretamente, nos aponta não para nós mesmos, mas para Cristo, aquele que é o centro de tudo.
Push Detected Language. English. Translated Text. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. Talvez um dos versículos mais citados da Bíblia e também um dos mais mal compreendidos. Muitas pessoas o usam como um escudo. Não me julgue. A Bíblia diz que você não pode. À primeira vista, parece que Jesus está nos ordenando a nunca avaliar, criticar ou corrigir ninguém. Mas será que é realmente isso que ele quis dizer? Quando olhamos mais de perto, a resposta é clara. Apenas 2 versículos depois, em Mateus 7:5, Jesus diz: Hipócrita, tire primeiro a viga do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Em outras palavras, ele não estava banindo o julgamento por completo. Ele estava advertindo contra o julgamento hipócrita. A questão não é o julgamento em si, mas o julgamento que condena os outros enquanto ignora as próprias falhas. Pense em como isso se desenrola hoje. Nas redes sociais, é comum ver pessoas silenciarem críticas dizendo: não julgue. No entanto, na realidade, elas podem estar evitando a prestação de contas. O ensino de Jesus nos convida a fazer o oposto. Antes de apontar a falha de outra pessoa, devemos primeiro examinar nossos próprios corações. E a Escritura reforça essa ideia em outro lugar. Em João 7:24, Jesus diz: não julguem pela aparência, mas julguem com justiça. Isso significa que somos chamados a discernir, a avaliar com a verdade, mas a fazê-lo humildemente e com justiça. Um exemplo vívido vem do Antigo Testamento. Quando o profeta Natã confrontou o rei Davi sobre seu pecado com Batseba, Natã não ficou em silêncio por medo de julgar. Ele falou a verdade com ousadia, mas com um coração para levar Davi ao arrependimento. Esse confronto mudou a vida de Davi e o restaurou a Deus. Então, o verdadeiro ponto de Mateus 7:1 é este. O julgamento não é sobre derrubar os outros, é sobre chamar uns aos outros à verdade e à cura. Se feito em amor, torna-se um presente, não uma arma. A questão, então, não é se devemos julgar, mas se podemos fazê-lo sem hipocrisia, com honestidade e com compaixão. Detected Language. English. Translated Text. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Um versículo escrito em tênis, postado em legendas do Instagram e falado como um grito de vitória. Frequentemente é usado como um slogan motivacional. Posso alcançar qualquer coisa, porque Cristo me dá poder. Mas se recuarmos e lermos o contexto, a mensagem é tanto mais profunda quanto mais desafiadora. Paulo, o autor de Filipenses, não estava escrevendo de um lugar de triunfo, ele estava na prisão. Em Filipenses 4:11-12, ele explica: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi o segredo de estar contente em todas as situações, seja de estômago cheio ou com fome, seja vivendo na fartura ou na necessidade. Então ele conclui com o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Notou a diferença? Paulo não estava falando sobre vencer competições ou conseguir promoções. Ele estava falando sobre perseverança. Seu todas as coisas significava sobreviver tanto à abundância quanto à escassez, tanto à alegria quanto ao sofrimento. A força de Cristo não era sobre ajudá-lo a ter sucesso pelos padrões mundanos, era sobre dar-lhe paz e perseverança, independentemente do resultado. Pense em como isso se aplica à vida real. Um atleta ainda pode perder o jogo, um estudante ainda pode reprovar no exame, um trabalhador ainda pode enfrentar o desemprego. No entanto, a promessa de Filipenses 4:13 é que Cristo dará força para suportar essas fases sem desespero.
Na história, incontáveis cristãos, de crentes perseguidos na igreja primitiva, a prisioneiros de consciência dos dias modernos, apegaram-se a este versículo não como uma bandeira de sucesso, mas como uma tábua de salvação. Então, talvez a pergunta para nós seja esta: acreditamos na força de Cristo apenas quando estamos vencendo, ou confiamos nele quando estamos perdendo? O verdadeiro milagre deste versículo não é a vitória externa, mas a resiliência interna, uma paz que diz: mesmo que eu perca tudo, Cristo é suficiente. Detected Language, English, Translated Text. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. À primeira vista, este versículo parece uma doce garantia. Muitos cristãos o citam para dizer: se nos encontrarmos para um café, se nos reunirmos para um estudo bíblico, isso conta como igreja. Jesus está aqui conosco. Embora seja verdade que Cristo está sempre com seu povo, o contexto específico deste versículo conta uma história muito diferente. Se olharmos apenas algumas linhas atrás, em Mateus 18, 15 e 17, Jesus está ensinando sobre como lidar com o pecado na comunidade. Ele expõe um processo. Primeiro, vai em particular à pessoa, pessoa que pecou. Se ela não ouvir, leve mais 1 ou 2. Se ainda assim ela se recusar, leve o assunto à igreja. É neste contexto que Jesus diz: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele não está falando sobre encontros casuais. Ele está falando sobre momentos de disciplina da igreja, quando os crentes devem confrontar o pecado e buscar a reconciliação. Isso torna este versículo tanto sóbrio quanto encorajador. Sóbrio, porque nos lembra que a comunidade cristã não é apenas sobre comunhão e celebração, mas também sobre responsabilidade. Encorajador, porque mesmo nesses momentos desconfortáveis, tensos e vulneráveis, Cristo promete sua presença. Ele não abandona seu povo quando eles estão lidando com conflitos. Ele caminha com eles através disso. A história nos mostra que a igreja primitiva compreendeu bem isso. No livro de Atos, quando surgiram disputas sobre viúvas que estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos, os apóstolos reuniram os crentes para abordar a questão de forma justa e aberta. A coragem deles de enfrentar o problema diretamente refletiu o ensino de Jesus em Mateus 18. A comunidade prospera, não evitando o confronto, mas lidando com ele em amor e verdade. Então, talvez precisemos reconsiderar o que significa reunir-se em seu nome. Não é simplesmente qualquer encontro com cristãos. É reunir-se com a coragem para viver sob a autoridade de Cristo, mesmo quando as conversas são difíceis. E nesses momentos, Jesus não está apenas presente, ele está liderando. Detected Language, English, Translated Text. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Poucos versículos são mais amados do que este. Você o vê em cartões de formatura, painéis de visão e posts de redes sociais como uma promessa de sucesso pessoal e bênção. Mas quando Jeremias entregou essas palavras pela primeira vez, ele não estava falando com um estudante prestes a iniciar sua carreira. Ele estava escrevendo para um povo quebrantado, vivendo no exílio. Os israelitas haviam sido arrancados de sua pátria e levados para a Babilônia. Eles estavam desesperados por resgate, por um rápido retorno para casa. No entanto, em Jeremias 29, 10, Deus deixa claro: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu virei e cumprirei a minha boa promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. 70 anos.
Isso significava que a maioria das pessoas que ouviram a carta de Jeremias pela primeira vez nunca viveria para ver o cumprimento. A promessa era real, mas era de longo prazo, exigindo paciência, confiança e fé entre gerações. Isso muda, como ouvimos, o versículo 11. O plano de Deus não era um atalho para a prosperidade. Era uma garantia de que, mesmo no sofrimento, ele não havia abandonado seu povo. Seu plano era maior do que o conforto imediato deles. Era sobre sua fidelidade se desenrolando ao longo do tempo. A história oferece muitos paralelos. Nações inteiras, incluindo a minha, suportaram temporadas de dificuldades, guerra ou deslocamento, onde a esperança parecia impossível. E, no entanto, para aqueles que confiaram em Deus, o longo arco da história revelou sua mão sustentadora. Da mesma forma, em nossas vidas pessoais, podemos ansiar por avanços instantâneos, mas às vezes o plano de Deus é medido em décadas, não em dias. Então, o verdadeiro poder de Jeremias 29:11 é este: os propósitos de Deus não falharão, mesmo que demorem mais do que desejamos. A promessa não é que toda estação se sentirá próspera, mas que toda estação é mantida dentro de sua história maior de esperança. A pergunta para nós é: estamos dispostos a confiar em seu tempo, mesmo quando ele se estende muito além do nosso? Detected Language. English. Translated Text. Não toquem nos meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Salmo 105:15. Um versículo frequentemente citado por pastores ou líderes para silenciar críticas. A implicação é clara. Eu sou o ungido de Deus. Questionar-me é ir contra ele. Mas será que era realmente isso que o salmista queria dizer? Vamos olhar para o contexto. O Salmo 105 reconta-lhe a história de Israel, começando com a aliança de Deus com Abraão e continuando pelas peregrinações dos patriarcas. O versículo 13 diz: quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, ele a ninguém permitiu que os oprimisse. Então, vem o versículo 15: não toquem nos meus ungidos. Neste caso, os ungidos não são líderes de igreja modernos, mas os próprios patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O versículo está celebrando como Deus os protegeu durante suas jornadas, garantindo que nenhum rei estrangeiro pudesse destruir sua família escolhida. Então, o que isso significa para nós hoje? Certamente, não significa que os líderes estão acima da correção. De fato, a Bíblia mostra o oposto. O rei Davi, que foi literalmente ungido com óleo pelo profeta Samuel, foi posteriormente confrontado por Natã quando caiu em pecado. A repreensão de Natã foi firme, necessária e ordenada por Deus. Ser ungido nunca significou imunidade à prestação de contas. Significava ser chamado a servir com humildade. Infelizmente, a história oferece exemplos de líderes que distorceram este versículo para se protegerem do escrutínio, às vezes levando comunidades inteiras ao dano. Mas a Escritura é clara. A verdade sempre se sobrepõe aos títulos. A liderança no reino de Deus não é sobre construir um escudo contra a crítica, é sobre suportar o peso da responsabilidade com abertura e integridade. Então, se alguém cita o Salmo 105:15 para exigir silêncio, lembre-se do seu verdadeiro significado. Deus protege seu povo, mas ele também os chama ao arrependimento quando se desviam. O verdadeiro teste de um líder não é se ele pode evitar a correção, mas se ele pode recebê-la humildemente. Porque, no final, autoridade sem prestação de contas não é bíblica, é perigosa. Detected Language, English, Translated Text. Deus não lhe dará mais do que você pode suportar. É uma frase frequentemente compartilhada em funerais, quartos de hospital ou durante crises, com o intuito de confortar os que sofrem. Mas aqui está a verdade.
A Bíblia nunca diz isso. O versículo mais próximo é 1 Coríntios 10:13, onde Paulo escreve: Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele também lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Note cuidadosamente, Paulo está falando sobre tentação, não sobre sofrimento. A diferença importa. A vida muitas vezes nos dá muito mais do que podemos lidar. Doença, tragédia, perda ou depressão podem nos esmagar além de nossas forças. A Escritura não nega essa realidade. Em vez disso, ela oferece uma verdade maior, mesmo quando a vida nos sobrecarrega. Deus nunca nos abandonará. Ele pode permitir circunstâncias além da nossa capacidade, mas nunca além da sua capacidade. É por isso que Paulo escreveu mais tarde em 2 Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O conforto não está em nossa própria força, está na dele. Outro versículo que sofre frequente distorção é 1 Timóteo 6:10. As pessoas frequentemente o citam como: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que Paulo realmente escreveu é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é neutro. Ele pode ser usado para construir hospitais ou financiar corrupção. O que Paulo adverte é contra a ganância, a obsessão pela riqueza que leva as pessoas a se desviarem da fé e a se atormentarem com muitas dores. A história e a vida diária ilustram ambas as verdades. Famílias destruídas pela ganância em disputas de herança. Líderes colapsando sob o peso de ambições desenfreadas. E, no entanto, também vemos homens e mulheres de fé que, embora quebrantados pelo sofrimento ou pela pobreza, encontram força ao se apoiarem completamente em Deus. Então, sejamos claros, a vida pode nos dar mais do que podemos lidar, mas nunca mais do que Deus pode lidar através de nós. E o dinheiro, embora útil, nunca deve se tornar nosso mestre. O verdadeiro perigo reside não nas posses que temos, mas no quão fortemente nos apegamos a elas. Cheat, detected language, English, translated text. Peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. À primeira vista, isso soa como se Deus tivesse prometido atender a qualquer pedido, quase como uma máquina de vendas espiritual. Muitos interpretam isso como: se você apenas orar o suficiente, você terá o que quiser. Mas o ensino de Jesus aqui é mais rico e muito mais relacional. Em Lucas 11:5-13, ele ilustra isso com a história de um homem batendo na porta de seu amigo à meia-noite, implorando por pão. O amigo não quer se levantar, mas por causa da persistência, ele finalmente responde. O ponto não é que Deus seja relutante, mas que a oração exige perseverança, confiança e fé. Deus ouve não pedidos superficiais e sem entusiasmo, mas corações que continuam a buscá-lo. E Tiago 4:3 nos dá outra percepção chave. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. A oração não é sobre dobrar a vontade de Deus para corresponder à nossa, é sobre alinhar nossa vontade à dele. Como qualquer bom pai, Deus sabe quando dizer sim, quando dizer não e quando dizer espere. Toda resposta flui não de nossas preferências, mas de sua perfeita sabedoria e amor. A história oferece exemplos poderosos deste princípio. George Mueller, um cristão do século XIX, que cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra, recusava-se a pedir dinheiro às pessoas. Em vez disso, ele orava diariamente, confiando em Deus, para prover comida, roupa e abrigo. Muitas vezes a resposta veio no último momento.
pão entregue à porta justamente quando as crianças estavam famintas. A vida de Müller provou que a oração persistente e confiante não é sobre perseguir luxos, mas sobre depender de Deus para o que é verdadeiramente necessário. Então, quando Jesus nos diz para pedir, buscar e bater, Ele está nos convidando para um relacionamento, não para uma transação. A oração não é uma fórmula para conseguir coisas, é o caminho para conhecer a Deus mais profundamente. E o maior presente que Ele nos dá nem sempre é o que pedimos, mas Sua presença conosco enquanto continuamos batendo à sua porta. Detected Language, English, Translated Text. À medida que percorremos esses versículos, um padrão claro emerge. Quando a Escritura é tirada do seu contexto, seu significado encolhe.